Bom, então, bom dia a todos. Nesse finalzinho de manhã aqui, fico feliz em poder participar dessa edição do curso de verão, né? Eu não vim com ele não, mas eu também vim, olha, toda, né, estilo verão, porque nós estamos aqui no pique do verão para falar um pouquinho de ciência para vocês, né? Amanhã nós vamos conversar mais um pouquinho sobre a minha linha de pesquisa. Eu sou a professora Maristela, trabalho no laboratório de endocrinologia e metabolismo e sou orientadora aqui do programa FISFAR, né, que vocês vão estar conhecendo com bastante intensidade, né, durante esse curso, né? E o tema que me foi colocado, como na verdade já é de praxe, né, uma vez que eu sou professora desse assunto no programa, é conversar um pouquinho sobre a ética no uso de animais de laboratório, né? Então, o título da palestra é Experimentar é Preciso, né? Ética no uso de animais de laboratório, né? Bom, para início, né, eu vou me questionar com vocês. Então, a professora Silvia já deve ter falado alguma coisa, se não muita coisa, sobre o que é o programa de Fisiologia e Farmacologia, né? Então, eu vou perguntar para vocês, né, se é que é possível, se vocês já têm um desenho nesse momento, como que vocês imaginam como é produzido o conhecimento nessas duas grandes áreas, que é a fisiologia e a farmacologia, né? Então, a fisiologia que eu trouxe representada pelo homem vitruviano, que é um desenho, né, do Leonardo da Vinci, né, que dá essa ideia de completude, de homem como centro, no sentido da gente entender o funcionamento desse homem, e a farmacologia como medicamento, que mesmo que a gente trabalhe na ciência básica, o objetivo final é melhorar a terapêutica, a gente sabe. Então, como é que a gente produz esse conhecimento, né? Então, com o intuito de responder essa pergunta, eu fiz uma enquete, tenho feito, na verdade, uma enquete com os estudantes de pós-graduação do programa, sobre como que eles desenvolvem os projetos dele. Então, uma das perguntas dessa enquete é: o seu projeto utiliza animais? Né? Então, aqui, olha, é o resultado dessa enquete, onde a gente pode ver que 95,5% dos nossos estudantes utilizam animais em seus projetos de pesquisa, né? Então, significa que seus orientadores, né, têm linhas de pesquisas que necessitam da experimentação com animais para a produção desse conhecimento, né? E nessa faixinha aqui, olha, né, pequena, né, nesse 0,5%, nesse 5,5%, 4,5% de projetos que não utilizam animais, são estudos de ordem secundária, né? Então são as meta-análises ou coisas assim, ou de proteômicas, que a transcriptoma e metabolômica e todas as ômicas da vida, que também se baseiam em estudos que em algum momento eles estavam no estágio experimentação animal. Então eu não erro se eu falar que 100% da nossa pós-graduação precisa da experimentação animal para a produção do conhecimento nas áreas de fisiologia e farmacologia, tá? E isso não é diferente do que a gente possa imaginar no mundo, né? Eu poderia levantar aqui muitos dados comprovando a importância da experimentação animal para o desenvolvimento, né, tanto do entendimento nosso do funcionamento do corpo humano, né, quanto de novas estratégias terapêuticas. Mas vou dar um exemplo, né? Se a gente pensar no Prêmio Nobel de Medicina, né, que é também chamado de Prêmio Nobel, né, que é de Fisiologia e Medicina, tem um dado que foi publicado aqui nesse artigo que eu trago em referência, que 90% de todos os prêmios, né, já nomeados, né, de todos os pesquisadores nomeados através do Prêmio Nobel, 90% deles incluiu algum tipo de experimentação animal. Obviamente que aqui nós estamos falando de vários animais, nós estamos falando desde invertebrados, né,
passando aqui por peixes, por sapos, por cachorro, gato, porco, macacos, roedores, enfim, é amplo a gama de animais que compõem o escopo, né, de modelos que a gente pode utilizar para produzir conhecimento nas áreas de fisiologia e farmacologia, né? Então, também eu acho que eu não erro em dizer que sem a experimentação, e por isso o título da palestra, experimentar é preciso. A gente ainda não está numa situação onde qualquer modelo possa extinguir, em outras palavras, o uso de animal na experimentação. A gente ainda precisa experimentar e isso passa por modelos animais, né? Bom, para a gente reforçar um pouquinho, né, eu poderia ter pego aqui vários exemplos, né, dessa importância da experimentação animal, mas óbvio, né, dado o contexto que a gente está vivendo, eu trouxe o exemplo da vacina, que eu acho que também um outro papel aqui do cientista já, né, aqui no lado do cientista / professor, é instrumentalizar os nossos alunos para que ele possa conversar com a população em geral, né? Então, olha só, já em 1798, a primeira vacina no mundo, ela se baseou na observação do que estava acontecendo com um animal, que no caso, né, foi a vacina contra a varíola, e a observação de Edward Jenner foi a seguinte: ele via que as pessoas que eram os tiradores de leite de uma região da França, e, portanto, eles tinham contato com o que eles chamavam de cowpox, que era uma doença parecida com a varíola humana, eles não desenvolviam a varíola humana, que era o smallpox, né? Então, baseado nisso, ele falou, tem alguma coisa que protege esses tiradores de leite, né? Então, o que ele fez? Ele pegou o que saía mesmo lá da ferida da vaca e colocou no bracinho, né, de uma criança de 8 anos, né, que estava ali com todas as chances de adquirir o smallpox, porque era uma área que tinha alta incidência da varíola, né? E para surpresa para surpresa dele, de fato, essa criança não desenvolveu a varíola, né? Ele publicou esse trabalho na Royal Society, né? E a partir de 1900, teve, obviamente, críticas e foi difícil a aceitação, porque era uma coisa muito diferente do que se pensava na época em termos de terapêutica. Ele estava ali revolucionando essa questão em termos de terapêutica, né? E a partir de 1958, a Organização Mundial da Saúde erradicou a varíola baseado nesse experimento do Eduardini, né, e no princípio do que seria a vacina, né? Óbvio que a gente pode se perguntar, nossa, mas esse indivíduo que ele testou primeiro correu muito risco. Sim, mas morriam-se muitas pessoas em função daquela doença. Então, eu não tenho dúvida também, eu não erro em dizer que no custo-benefício em termos da humanidade, o que ele tentou fazer ali, sem dúvida, foi um salto que salvou muitas vidas, muitas, milhões de vidas, né? Então, nós precisamos da experimentação para que a gente possa não só dar um salto de qualidade em termos de tratamento para os seres humanos, mas também para os animais, que também se beneficiam, em última instância, desse conhecimento que a gente tem sobre a fisiologia humana, animal, e como que a gente pode fazer intervenções no sentido de melhorar a qualidade de vida de todos, né? Bom, aqui são outros vários exemplos, né? Então, todos esses, entender como que acontece a imunologia de transplante, desenvolvimento de vacinas, novas tecnologias, tratamento de câncer, identificação de disfunções metabólicas, tudo isso, em algum momento, dependeu da experimentação animal, né? Bom,
Quando a gente pergunta para os nossos estudantes, né, qual é o modelo, obviamente, que a gente está falando aqui, que se eu estou querendo entender a fisiologia humana, eu preciso de um modelo de, entre aspas, doença ou de sistema do qual eu estou querendo estudar, né, para entender aquele, para colocar a minha pedrinha ali, o meu tijolinho no conhecimento daquela área, né? Então, quando a gente olha quais são os modelos que são utilizados pelos nossos estudantes, né, obviamente, então, a escolha aí dos projetos de pesquisa dos nossos orientadores, nós vamos ver que cerca de 60%, né, utilizam camundongos nos seus projetos, né? Cerca de 30% rato, e outros aqui incluem peixes ou então situações in vitro, que é uma combinação de células que são imortalizadas vindo lá inicialmente dos animais, né? Ou outros, como, por exemplo, abelhas, que nós temos, né, um professor que trabalha com abelha. Então, aqui, pouco, né? E isso, na verdade, não é diferente do que acontece no mundo, né? Então, se a gente... Aqui, olha, são alguns dados mostrando, né, recentemente, quando se conta o número de animais que é utilizado por procedimento, agora falando só dos vertebrados, nós vamos ver que a grande maioria, né, então essa tabela aqui traz os números, incluindo todos os animais, todos os roedores e outros animais, né, vertebrados, e aqui incluindo e excluindo, né, o que são os ratos e camundongos, né? Tirando aqui a União Europeia, né, que a gente tem alguns questionamentos aqui desse número, mas tirando a União Europeia, a relação é exatamente, mais ou menos parecida entre os outros países, né, onde que, na sua grande maioria, né, então essa coluna daqui, né, nós vamos ver que se utiliza ratos e camundongos. Em outras palavras, se eu tirar lá de 11 a 23 milhões de animais vertebrados que são usados por experimentos nos Estados Unidos, eu tiro, se eu tirar ratos e camundongos, eu continuo com 10 a 22 milhões, né? Ou seja, é muita coisa, né? Então, o que nós fazemos aqui é um reflexo do que acontece no mundo. Então, também não é ruim dizer que esse avanço do conhecimento ele se deve em muito aos roedores, ratos e camundongos, né? Então, são desses animais que nós estamos falando. Bom, uma das inferências, então, que a gente pode fazer, né, desse conjunto de informações que eu dei até o momento, é a seguinte: para a gente entender o funcionamento do corpo humano, que vai nos permitir, de alguma forma, traçar melhores estratégias terapêuticas, isso passa pela produção de conhecimento a partir da experimentação animal, especialmente utilizando ratos e camundongos. Então, essa é a principal mensagem até aqui dessa palestra. Então, a outra pergunta que a gente tem que se fazer é como? Como que acontece o uso de animais na pesquisa, né? Então, para a gente responder essa questão, né, eu vou contar um pouco da história de como de como que isso se deu ao longo, né, do processo civilizatório, né, que inaugura aqui o que a gente está hoje, né? Então, assim, óbvio que a experimentação em animal ela acontece muito antes do que essas datas que eu vou colocar aqui para vocês, mas esse acordo que a gente faz enquanto civilização para normatizar o uso de animais para pesquisa, ele começa, né, ele tem o seu registro de início em 1822 e também em 1876, lá na Inglaterra, onde se inaugura, onde se tem a primeira lei sobre o que nós vamos agora dizer o bem-estar do animal. Ou seja, nós vamos regulamentar aquilo que é possível se fazer com os animais, né? No sentido de promover, que ao mesmo tempo que eles vão estar, então, garantido o seu welfare, o seu bem-estar, nós vamos continuar com a construção do conhecimento na área de fisiologia, farmacologia, veterinária, enfim, tudo aquilo que depende do uso de animal, tá? Então, a Inglaterra ela é muito pioneira nesse sentido, né?
ela tem uma legislação que até hoje, na verdade, é a mais restritiva, né, no sentido do uso dos animais, e talvez ela seja restritiva exatamente porque ela foi uma das primeiras. Então, há mais tempo, eles pensaram em como fazer isso, né? Então, um outro marco também na Inglaterra é que, em 1926, aconteceu a fundação de uma sociedade que foi chamada, né, de University of London Animal Welfare. Isso foi feito por Charles Hume, que é, na verdade, um pensador que vai trazer muito questionamento sobre o uso de animais, né? E aí vou ressaltar e reforçar o que a gente estava falando. Um espaço de debate gerou o que hoje é esse acordo civilizatório para o uso de animais em pesquisa, um espaço de debate, de diálogo, né? Então, se a Inglaterra foi o primeiro, ela vai ser seguida por outros países, né, como a Polônia, Suécia, França, Holanda, Noruega e assim vai. Então, a gente tem uma legislação que nos permite, na verdade, não permite, né? Não só nos permite, na verdade, mas também nos permite a utilizar esses animais, né, para o crescimento do conhecimento nas áreas que necessitam deles, né? No Brasil, isso também vai acontecer, né, com a lei que é aprovada em 2008, que é a chamada Lei Aroca. Claro que se a gente comparar com os países da Europa, os Estados Unidos, a própria Inglaterra, né, a nossa lei ela é muito recente. Mas assim como a pesquisa no país é muito recente, assim como as universidades são recentes, né, então se lá nós temos histórias milenares de universidades, aqui a gente ainda não tem essa história milenária. Então, acho que tudo acompanha o que é a evolução de uma sociedade, né? Então, esse traçado aqui, ele traz a evolução da legislação brasileira sobre esse assunto, né? A partir de 2008, nós temos a Lei Aroca, que vai exatamente dar conta de tudo o que for relacionado com o filo cordata, então o subfilo vertebrado, né? Observando, obviamente, também a legislação ambiental, porque se for espécies ameaçadas de extinção e tudo isso, né? Mesmo sendo desse filo, ela tem que atender à legislação ambiental, né? E, a partir daí, o que nós vamos ver é uma série de decretos que vão regulamentar no dia a dia do fazer científico o uso de animais em experimentação. Dentre, né, tanto a legislação brasileira quanto a legislação mundial, ela tem um norte, né? E eu acho que o que eu gostaria de destacar nesse norte é o que nós chamamos de 3R, né? Que na verdade é uma coisa que foi já colocada há muito tempo, né, por Russell e Burke, né, já desde 1959, que vai dar o tom de como é que deve ser esse uso de animais para pesquisa, né? Então, o 3R em inglês seria replace, quando é possível, reduce, quando se não é possível replace, se não é possível você ter alguma coisa que substitua o uso do animal, você tem que reduzir o número o máximo possível, e se não é possível reduzir, você deve sempre trazer um refinamento da técnica, né, para que você possa responder a sua pergunta de forma mais exata, mais precisa, né, sem precisar ficar repetindo o seu experimento, né? Então, isso é o que norteia, é o que vai dar o tom de toda a regulamentação, quer seja aqui no Brasil, quer seja around the world, eu ia falar, né? Pelo mundo, né? Então, isso é importante. Bom, com isso, nós temos o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o CONSEA, faz parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Eu acho importante, embora maçante, falar exatamente os pingos nos is aqui, aonde está o CONSEA, quem é o CONSEA, aonde ele está e tudo isso, porque faz parte um pouquinho do que o
Fabrício levantou com vocês, desse exercer cidadania. Quando a gente está falando do nosso fazer aqui, por mais que eu queira ser apolítica, se entrar um ministro da Ciência e Tecnologia que não entende nada, né, do fazer científico, ele diretamente vai estar afetando o meu fazer científico. Percebe? Por isso que não tem como ser neutro em alguns aspectos. Exercer a cidadania em qualquer profissão que a gente esteja é fundamental. Então, eu tenho que saber, enquanto cientista que uso animais, que o conselho que regulamenta o meu fazer científico pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E que qualquer decisão que esse ministério venha a fazer vai impactar o meu fazer científico. Isso é importante de se falar e se deixar claro, né? Não só enquanto cientista, mas quanto cidadão que a gente pretende ser, né? Uma outra coisa que eu acho importante ressaltar do CONSEA, como ele vai ser o órgão normativo, é ele que vai, portanto, ditar as regras. Outra coisa que eu acho importante, isso tem a ver também com o cidadão, os membros do CONSEA, na verdade, são representantes, tenta-se, né, em hora que se elenca esses membros, de ter todos os representantes daqueles que são contra, daqueles que são a favor, daqueles que acham que não tem nada a ver com o uso da experimentação animal. Então, olha, né, nós vamos ter um representante, pelo menos, podendo ser mais, dependendo da gestão do CONSEA, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do CNPq, que é o nosso órgão financiador, do Ministério da Educação, do Meio Ambiente, da Saúde, da Agricultura, né, os conselhos de reitores das universidades, que é onde acaba sendo o nosso maior parque, né, científico no Brasil, da Academia Brasileira de Ciência, das sociedades para o progresso da ciência, né, e da Federação das Indústrias e representantes de associações de proteção aos animais que são legalmente constituídas, né? Que vão aqui dar, na verdade, o principal contraditório a essas leis do CONSEA, né? Isso também é importante a gente falar, porque quando a gente fala assim, olha, estão aparelhando o Estado, significa que, ao reduzir essas representações, em qualquer que sejam esses conselhos nacionais, a gente tem Conselho de Saúde, a gente tem vários outros conselhos que normatiza profissões e regulamentações de ministério, nós também estamos tirando o poder do cidadão de opinar no fazer de qualquer que seja a profissão. Então, isso aqui é democracia. A democracia não é só quando a gente vota. A democracia é quando a gente nos vê representado em cada um desses órgãos, né, do segundo escalão, né, aí, do governo, né? Então, isso é muito importante. Bom, como que o CONSEA ele vai agora chegar até aqui a base, né? Chegar nas universidades, onde os animais propriamente ditos serão utilizados? Através da Comissão de Ética no Uso de Animais, que é o CEUA, né, que vão ter os seus membros titulares e suplentes, né, e aqui na UFMG, o CEUA, né, ele é constituído aqui por representantes de todas as unidades que faz o uso, né, da experimentação animal, né, tem os seus membros titulares, os seus membros suplentes, a sua coordenação, e ele está no júdice, né? Ele está vinculado à nossa pró-reitoria de pesquisa, né? Então, é assim que nós vamos, é assim que essas leis vão chegar até cada um do docente aqui na Universidade, na UFMG, né? Então, o que cabe a essa comissão? Cabe cumprir no âmbito das suas atribuições a lei, né? Vai examinar todos os protocolos experimentais ou pedagógicos que vão envolver os animais, né? Manter cadastro tanto do número de protocolos quanto de pesquisadores e docentes que utilizam desses protocolos, além também de ter um aspecto de
fornecer as informações suficientes para essa lei que está em constante... Não, a lei em si não muda, né? Mas a sua regulamentação ela acaba sendo melhorada no dia a dia, porque, obviamente, dependendo das evidências científicas, você tem como melhorar ou, às vezes, até excluir algum item do processo regulamentatório. Por exemplo, se a gente tem que seguir o que está na lei hoje para fazer a eutanásia dos animais, pode ser que a maneira de fazer a eutanásia mude frente à evidência do grau de sofrimento que algum procedimento pode levar para os animais, né? Então, também cabe ao seu a comunicar aos seus pesquisadores, né, dessas mudanças que vão acontecendo no processo regulamentatório da Lei Arouca. Né? Vou pular essa parte aqui e vou terminar a minha fala, porque eu acho importante a gente abrir para discussão, né? Então, eu falei, quero defender aqui, entre aspas, né, se assim é possível. Na verdade, quero colocar, né, a maneira como nós produzimos o conhecimento, ela passa pela experimentação animal, né? E essa experimentação animal acontece frente a esse marco regulatório da Lei Arouca aqui no Brasil em 2008. Essa é a nossa principal mensagem. Mas gostaria de finalizar contando um pouquinho, né, do que significa, né, também na minha opinião, né, mas a gente pode conversar sobre isso, o fazer científico, né, na universidade ou em outros, acho que na universidade principalmente, né? Na minha opinião, Platão, né, que foi um filósofo grego, ele no seu livro A República, ele deixa isso de forma muito clara e explícita. Existe um mito, que é o mito da caverna, que está escrito lá nesse livro, A República, que diz o seguinte, né? Então, Platão, né, para nos contar um pouquinho do como ele entendia da importância a importância do conhecimento, ele constrói o seguinte mito. Imagina, isso aqui é uma imaginação, que existe uma caverna onde existem pessoas que moram aqui, estão aprisionadas, né, de tal maneira que elas não podem deixar essa caverna, né? E a essas pessoas, elas nasceram aí, e elas cresceram aí, e elas vão morrer aí. Só é possível enxergar o mundo através de sombras, que são projetadas por pessoas que estão do outro lado do mundo, do outro lado do muro, né? Um dia, dessas pessoas que estão aqui, os prisioneiros da caverna, criam uma estratégia, né, de sair desse lugar. Então, é representado por esse indivíduo aqui, olha. Inclusive, olha a dificuldade que teria, né, uma pessoa que está aqui, né, não passar pelos fazedores do conhecimento aqui, né, tudo que eles sabiam sobre o mundo eram que essas pessoas projetavam para eles no dia a dia, né? Um dia, então, uma pessoa sai, né, e vai e descobre o que é o verdadeiro mundo, né? O verdadeiro mundo. E ele começa a entender que, na verdade, o mundo é muito mais do que aquilo que essas pessoas projetavam para ele enquanto sombras, né? Então, se tem alguma coisa que eu aprendi desse mito, é que o processo científico nos permite enxergar um pouco, ou um pouquinho, o que é a natureza, o que é um processo, o que é a vida, como é uma lente de tudo aquilo que nós estamos vendo no mundo, né? No mito, esse indivíduo que sai, ele tem um impulso de querer voltar, porque ele fala assim, eu não me conformo, eu tenho que contar para essas pessoas que estão aqui que o mundo não se resume a essas sombras, né? Então ele volta. Imagina, quando ele volta, essas pessoas que estão aqui o criticam, falam que ele está errado, fala que não é por aí, que imagina que pode existir alguma coisa além das sombras, né? Então isso também é o desafio do cientista, porque ele tem que, no contraditório do que acontece ao mundo, muitas vezes trazer a notícia de que não é a notícia que você quer ouvir,
ou não é a notícia que você está acostumado a ouvir, né? Ele traz alguma coisa que muito provavelmente está mais próximo da realidade. Uai, esse cara estava aqui, ó, ele estava vendo a árvore, de fato, tocando a árvore. Não era a árvore que estava sendo projetada aqui, né? Mas essas pessoas que estavam aqui, por estar acostumadas e no conforto ali do que significava ver naquelas sombras, talvez jamais acreditasse no que esse indivíduo que volta, né, venha a contar para ele, né? Então, eu vou parar minha palestra por aqui, com esse pensamento, né, nessa lógica, né, do que é o fazer a ciência, né? Então, para mim, o cientista é aquele que tenta aproximar o mundo de uma verdade, quer seja ela qual for, né? E o cientista, ele está sempre disposto a sair da caverna, a sair daquilo que falam para ele, que contam para ele, né? Ele quer, por ele, levantar as evidências para a construção dessa verdade. Então, era isso, pessoal. Obrigada, professora Maristela. Então, estamos abertos para perguntas, pessoal. Professora, você pode ficar à vontade também se você quiser ler o chat ou se você quiser que eu leia. Ah, tá. É isso que eu ia Recebendo perguntar. vários elogios. Maravilhosa, emocionante, Maristela maravilhosa. Isso é incrível, professora. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ah, tá. Peraí, perguntas ainda não, né? Bom, eu posso usar um pouquinho para falar mais do mito da caverna, que tem coisas sensacionais. Porque na mitologia, diferentemente de um conto de fadas ou coisas assim, cada ponto ali tem a sua simbologia, né? Ele tem um propósito, né? E, obviamente, interpretações a partir dali, né? Nas pessoas que interpretaram muito esse mito, uma das interpretações do que significa as sombras é a realidade, né? Então, olha que interessante. Para aquelas pessoas, a realidade eram as sombras. Olha que interessante da gente pensar sobre isso, né? Hoje em dia, extrapolando, se a gente pensar no que as sombras podem né, representar para nós, é quase que, né, fazendo um salto aqui, é quase que as fake news, né? Porque, assim, é alguém contando daquilo que ouviu dizer alguma coisa para alguém que nem sabe nada sobre o assunto. Então, dá uma volta e projeta um negócio lá. Só que é tão bonito, é tão o que eu posso ver naquele momento, que eu tomo como real. Eu tomo como real. E esse é o problema que a gente está vivendo hoje. É tomar o que como real, né? E até vou share aqui mais um pouquinho, que eu esqueci de projetar, né? A continuação disso daqui, que era o seguinte, né? A gente tem que aprender com esses mitos, né? De alguma maneira, trazer para a nossa realidade, né? Mas uma coisa é certa, né? A história sempre vai mostrar para a gente que aquilo que foi deixado, né? Então, que é o que se inicia lá com a marcha do iluminismo, é alguma coisa irreprimível. A ciência é a única que tem a capacidade de derrubar mitos. Eu acho que isso é uma informação é uma mensagem muito importante. Ela tem essa capacidade porque ela é a que vai lá e vai ver, vai trazer no seu apogeu aquilo que mais se aproxima da verdade. Mais se aproxima. Ninguém está falando aqui que é a verdade, né? E também queria dizer, né, que quando eu pensei nesse título, eu me inspirei num pequeno versinho, né, numa parte, né, de um poema do Fernando Pessoa, né, que alguns, na verdade, falam que não é dele, mas que ele incorporou de outros, né, que é o seguinte: navegar é preciso, viver não é preciso. Ele falava nesse momento das navegações mesmo, né, no sentido de que quando os portugueses se lançavam ao mar,
eles se orientavam por bússolas, então era muito claro e certo onde eles iam chegar. No entanto, a vida traz desafios, né, que a gente não sabe onde a gente vai chegar. Então, essa é a imprecisão da vida, né? Então, preciso no sentido de precisão, no sentido de exatidão, de saber aonde chegar, né? Experimentar é preciso aqui para mim no sentido de realmente nós precisamos desses animais de laboratório, né? E que nesse momento ele traz aquilo que ele traz uma ferramenta para que a gente possa atingir essa verdade que eu acabei de falar do Platão, né? Mas não dá para fazer isso sem ética, sem a bússola da ética, porque sem ela nós vamos estar forçando a sociedade a concordar conosco. Então nós temos que, na conversa, no diálogo, trazer junto essas pessoas, né? Ou todos aqueles envolvidos no uso, né, no uso dos animais, seja para qualquer finalidade que seja, para não convencê-los do ponto de vista dogmático, mas fazer com que haja uma compreensão, enquanto sociedade, de que nesse momento é preciso experimentar utilizando os animais de laboratório, né? Então, também queria deixar esse ponto para a gente pensar. Professora Miriam, tem uma pergunta? Eu tenho, sim. Maristela, muito obrigada pela sua palestra, muito boa, muito interessante, tudo isso que você nos traz. Eu queria trazer, assim, a conversa um pouquinho mais para o técnico, né? O filosófico você colocou muito tranquilamente, eu acho que os nossos estudantes puderam perceber bem a importância disso. Mas eu queria um pouquinho mais, eu queria conversar um pouquinho sobre mais o técnico, quer dizer, nós, ou pelo menos eu, né, quando comecei na área científica, nós não tínhamos tantas restrições do uso de animais, né? Nós podíamos utilizar animais de uma maneira muito mais tranquila. Então, aí depois de 2008, nós começamos a regulamentar tudo isso em função da necessidade do mundo, na verdade, né? De regulamentar esse uso. Para você ter uma ideia, eu tenho uma amiga que dizia sempre que por que temos que nos preocupar tanto com os roedores? Porque Deus tinha feito eles perfeitinhos, né? Com aquele rabo comprido que era para a gente poder segurar e transportá-los de um lado para o outro. Mas é lógico que tudo isso mudou, né? E mudou muito. Então, o que eu gostaria de ter um comentário seu, ou nosso, enfim, para debater até onde a gente pode dispensar o uso de animais. Quer dizer, ou em outras palavras, o quanto o experimento in vitro pode nos dar respostas. Então, eu não tenho essa resposta, Miriam, mas assim, o tom da legislação, ele preconiza o seguinte, inclusive, até fazer um depoimento aqui. Quando eu me deparei com essa legislação e tive que me aprofundar nela, em ler tudo isso, eu lembro até hoje que a minha primeira reação foi a que você falou. Nossa, por que a gente precisa se preocupar com isso? Eu fiz a minha vida inteira desse jeito, tá errado, né? Você tem aquela sensação de que tá tudo certo você fazer do jeito que você faz, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente vive numa sociedade e a gente não somos os donos, os detentores, né, dos anseios, né, de todo mundo. Então, a gente tem que escutar as pessoas. E o que fala a legislação é muito claro. Você tem uma pergunta, então vamos imaginar, eu quero saber a biodisponibilidade de uma droga. Ué, não tem jeito. Como é que eu vou fazer isso in vitro? Então, eu não tenho como, nesse momento, né, avaliar a biodisponibilidade de uma droga se eu não fizer um teste
de injeção dessa droga e ver até para onde que ela vai, onde que ela chega né, em termos dos órgãos e sistemas. Então, não tem, é quase como um fluxograma, né? Mas eu quero ver se, de repente, existe um efeito daquela droga em reduzir o número de células cancerígenas. Vamos pegar a questão do câncer mesmo. Número de células cancerígenas de um determinado tumor, que existe uma linhagem lá que já comprovadamente é um modelo daquele tumor. Então, eu posso fazer um teste, né, que é o que você faz, imagino, no seu laboratório como rotina. Então, aquilo responde, né? Inclusive, tem uma coisa interessante da lei, que é, às vezes, mal interpretada, né, porque é uma escala mesmo. A primeira pergunta é replacement. Você pode? Quando você não pode, você tem que pensar no reduz, quer dizer, o mínimo que eu posso fazer. E reduzir não significa reduzir aleatoriamente. A gente tem que comprometer o ensaio, né? Isso, exatamente. O reduzir significa continuar respondendo a minha pergunta. Né? Isso é muito importante, porque não é porque tem muitas vezes, quando a gente faz os cálculos estatísticos para nos desenhar o tamanho da amostra, isso dá valores muito grandes. E aí o pesquisador fala assim, não, eu não vou propor para o comitê de ética fazer um experimento com 15 animais. Tá, mas é isso que responde. Pior vai ser se você fizer com 5 e a pergunta ficar aberta, porque daí mais outros, sei lá quantos pesquisadores vão ter que repetir aquele experimento, né, para poder fazer a mesma pergunta. Então, tá errado. Então, é uma ordem, um raciocínio interessante, né? E o refine, que a gente não dá bola às vezes, né, é você saber que você está respondendo da melhor forma possível. Também é um exercício. Quer dizer, aquilo que eu faço, então, se eu não tenho, por exemplo, acurácia no meu ensaio, né, eu tenho que buscar tê-la, porque o que vai adiantar? Eu responder pela metade ou deixar em aberto se aquilo de fato está levando a questão. Tem outra coisa que é do refinement, que a gente não se dá conta, a qualidade, olha só, e aí entra o welfare, né, que é o bem-estar animal, a qualidade do seu animal e, consequentemente, o quão bom ele está para o seu experimento conta. Porque se eu tenho um animal que ele tem outras comorbidades porque eu trato mal ele ou porque eu tenho um biotério errado, isso compromete a resposta que eu vou dar à minha pergunta. Claro. Então, quando a UFMG, ela, por exemplo, criou lá o biotério central, aquilo foi fantástico, porque ela deu mais condições aos seus pesquisadores de refinar o seu experimento, né? De responder com mais precisão. A outra coisa que é importante também do ponto de vista prático, né? Nós fazemos isso no nosso dia a dia no FISFAR, todos os projetos precisam ter aprovação no comitê de ética, isso é importante falar, e tudo que eles vão ver aqui no dia a dia, todas as filmagens, tudo que vai acontecer nesse curso, ele está dentro dos protocolos dos projetos dos nossos alunos. Então, significa o quê? Que o comitê de ética garantiu que está de acordo com o que nós estamos falando da legislação. Né? Então, por isso inclusive, eu fiz esse pedido, porque muitas vezes não está claro, não está ali no slide, mas tem que colocar. Né? Porque se não é porque não está, porque não tem. Porque nós aqui, enquanto docentes, nós trabalhamos isso dentro, né, do curso, e não só do curso de pós-graduação, mas aqui especificamente do curso de verão. Então, tem que ter um número. Não é porque tem que ter porque a gente é chato. Tem que ter porque isso mostra o nosso comprometimento com essa legislação, né? Com o que está aí para a gente fazer. Né? Exatamente. Vocês observem nas aulas práticas que vai ser assim, né? Esse número vai aparecer. Tá bem. Muito obrigada, Maristela. Maristela, tem uma pergunta da Franciane, se você quiser ler, eu vou ler para você. Professora, eu gostaria de saber se você acredita que a fiscalização existente para o uso de animal é suficiente. E também se você acha que as restrições que são impostas atualmente são colocadas com base no que é possível ser realizado sem o uso de animal ou se há alguma falta de entendimento de quem estabelece a possibilidade desses usos e de quem trabalha com a ciência. A segunda parte eu não sei se eu entendi perfeitamente. Conforme eu for respondendo, você me diz, Franciele. Tá bom.
assim, nós não estamos no nosso ideal em termos de fiscalização, né? O que acontece que isso ainda está para regulamentar melhor, a gente ainda não tem uma regulamentação muito clara. Regulamentação, a lei está clara, mas como fazer isso ainda não está claro, né? Só que nós somos um meio, né, muito, como que eu vou explicar? Nós somos muito apegados com a ética, né? Isso é muito bom. Ou seja, nós nos autorregulamos aqui. Quer dizer, se um docente tiver fazendo alguma coisa errada, pode ter certeza que isso não vai sair barato para ele, né? Então, a gente acaba se autorregulando. Mas isso não responde a sua pergunta. Então, eu acho assim, nós temos que caminhar para uma melhor regulamentação, em termos de UFMG. Em termos de Brasil, isso varia muito. Vou dar um exemplo. Existe um jeito de você saber exatamente quantos animais são utilizados para um projeto, desde lá da fonte, na hora que eu pego e compro esses animais. Lá na Universidade de São Paulo, que é onde eu fiz a minha pós-graduação, existe uma conversa direta entre o ponto final, né, o laboratório que pediu esse animal e o biotério que produz. De tal maneira que quando chega ali o limite que você falou que ia usar, não se vende mais para você, para aquele projeto. Então, isso, de fato, bloqueia, vai lá, e o pessoal fala, isso é bom, isso é ruim? Ué, isso é como deveria ser, né? Mas isso existe toda uma logística, porque imagina, nós estamos falando de um universo, a Miriam pode me corrigir se eu estiver errada, de alguma coisa como o parque de pós-graduações na UFMG como um todo deve ser o quê? 50 mil alunos? Os que utilizam aqui experimentação animal, talvez 20 mil, não sei. Então, nós estamos falando de alguma coisa que é difícil de você colocar em prática, né? Então, eu acho que ainda a gente não está no ideal disso, mas a gente não tem que levar para o lado, na minha opinião, do punitivo, né? Porque eu acredito muito que a gente possa fazer um processo, porque em números, você pode bater um número, então vamos imaginar aqui no exemplo da USP, eu posso bater um número lá, e aí o docente vai estar falando assim, olha, eu estou usando exatamente o que me mandaram usar. Só que na hora que ele pega esse animal, as condições de laboratório dele não tem nada de welfare, nada de bem-estar animal. Uai, então, do que adiantaria só esse número? Por isso que eu acredito muito mais, né? E eu acredito que a coordenação da pós-graduação também, a própria Miriam aqui, né? A gente acredita muito mais que a gente tem que trabalhar na conscientização de como fazer a coisa do que em punir, fiscalizar, né? E por isso que a gente trabalha, a gente tem uma disciplina de ética, a gente conversa isso com os nossos alunos, a gente mastiga essa legislação para que fique claro para todo mundo do que nós estamos falando. Né? Porque, no fundo, a quatro paredes, o exercício da ética ela é individual. Por mais que ela seja alardeada como coletiva, né? Eu só vou fazer um aluno testar todos os sinais antes de início de uma cirurgia, eu preciso ver, grau 1, 2, tem uns graus lá de teste da dor, eu só consigo fazer ele fazer aquilo se eu convencer ele que aquilo é importante. Para mim, isso é mais importante do que limitar o número de animais ou ir lá de forma punitiva, né? Vou dar um outro exemplo, né? Não só legislação, mas de fiscalização. Eu estive no meu postdoc na Universidade de Massachusetts, na University of Massachusetts, lá em Amherst, né? No estado de Boston, que também, obviamente, tinha sua legislação baseada em tudo isso que nós estamos falando, não era nada diferente, e eu fui a pessoa a aprovar o protocolo de um projeto enorme lá da pesquisadora para o uso do animal, né? Que ela não tinha ainda e não podia começar a trabalhar em vivo. Já estava fazendo um monte de coisa in vitro, mas o in vivo foi o que eu fui contratada a fazer. Então, tive que, né, conversar muito com veterinários e com comitês e tudo isso. Isso foi uma experiência muito interessante. Só que lá era tinha essa questão punitiva muito séria, né? A ponto de, por exemplo, quando eu estava fazendo cirurgias, eu passei por isso.
você tem que entregar o animal de volta no biotério somente acordado. E eu fazia uma cirurgia que usava ketamina, xilazina, quem usa pode aqui falar, às vezes o bicho não acorda, demora 7, 8 horas. Então, imagina o complicador para a minha vida isso. Eu chegava lá no laboratório 6h30, 7 horas da manhã, tentava fazer o máximo que eu conseguia, porque eu sabia que eu só ia conseguir devolver aquele bicho no laboratório 8 horas da noite, com ele, né, realmente ali, com todos os sinais. Uma vez, eu não entreguei ele totalmente com os sinais. A veterinária me ligou na minha casa, né, falou assim, olha, você tem que voltar lá, porque o bicho que você deixou no biotério não está com os sinais, tinha um termo lá, os sinais vitais 100% e não sei o que lá. Fiquei assim, nossa, sim. Então, assim, é o limite máximo daquilo. Eu sabia que já estava, para mim, bom o suficiente, que não ia morrer mais, né? Porque a gente monitora a temperatura, monitorava a frequência, um mundaréu de coisa. Então, já para mim, ele não ia morrer mais. Mas eu não podia fazer aquilo. Voltei lá, peguei o bicho, deixei. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não ficar no impossível, né? Porque daí a gente vai tirar a premissa que eu comecei aqui, né? Experimentar é preciso, já estou de acordo com isso. Eu só estou querendo que o marco regulatório nos ajude a conversar com o que é possível dentro das ferramentas que a gente tem agora. Senão a gente também cria uma situação para o pesquisador, né? Óbvio que eu tive que reduzir o número de animais que eu era capaz de fazer cirurgia, porque eu não conseguia devolver para o biotério. Então, ao invés de fazer 10, eu fazia em 10 dias, 2 por dia. 5 dias, 2 por dia. Então, assim, era difícil, né? Então, tomar cuidado para essa questão da regulamentação, né? Para ela não chegar no ponto do extremo, né? Professora, a próxima pergunta é do William. Ele pergunta, se pensássemos num cenário em que a experimentação animal não fosse viável ou possível, qual seria a melhor alternativa a se adotar? A gente tem muitos modelos, né? Então, a gente tem modelos de toda a ordem. Tem os in sílicos, que nos ajudam muito, desde desenhar interação molécula-receptor, tudo isso a gente pode fazer em sílico. A gente tem vários modelos in vitro, né, que também nos ajudam a direcionar um pouco as nossas hipóteses, né? Mas eu ainda acho que a gente não está nesse momento dessa pergunta. A gente ainda precisa, por exemplo, olha só que interessante, a inteligência artificial. Hoje, ela nos ajuda a responder questões de comportamento, principalmente comportamento humano, porque, né, obviamente, o Facebook e derivados aí criou um banco de dados, né, do que é o comportamento humano, que é impressionante, né? E tem pesquisadores usando isso de forma a responder coisas, né? Não é só para vender coisas, mas para responder coisas, né? Isso é interessante. Então, pode ser que chegue um momento que a gente conheça tanto, por exemplo, de como que funciona o coração, vamos imaginar uma situação dessa, que é possível mimetizar um próximo passo, né? E não preciso testar aquele próximo passo para, com certeza, responder uma pergunta em sílico ou em modelos in vitro, né? Mas a gente ainda não está nesse momento, né? A gente ainda está longe disso. Então, assim, a melhor alternativa, e também, olha só, as alternativas também é parte do refinement, porque se eu posso, às vezes a gente tem uma pergunta grande, por exemplo, na minha área, tem uma pergunta grande, a gente precisa entender se a temperatura, né, as oscilações de temperatura interna do organismo sinaliza para os tecidos a hora do dia, né? Talvez amanhã isso fique claro na minha palestra. Tá, a gente testou isso em vários modelos celulares antes de testar no animal inteiro, vendo que, por exemplo, células da pele, células do tecido adiposo, células neuronais, responde à variação de temperatura. Então, olha, confirmando. Então, vamos lá, será que a gente, agora fazendo um experimento, né, ou alguns experimentos em vivo, a gente não chega mais perto desse conhecimento, né? Então, ele ajuda, né? Mas ele ainda não chega ao final da nossa resposta. Professora, a gente tem bastante questões aqui, mas talvez a gente não consiga responder todas, então, bom, tem a da Carolina. Aqui, ó, do zebrafish
Sim, a gente tem um professor aqui no FISFAR que trabalha com zebrafish e tem um que trabalha com abelha. Então, já são 2 modelos diferentes. Não tem com embrião de galinha. Mas, se tiver uma pergunta boa, não tenho dúvida que algum orientador pode querer. Uhum. Então, e a última pergunta é: o refine engloba, por exemplo, a escolha de uma linhagem que responda melhor ao experimento? Ou isso se deve isso deve ser definido antes da aplicação dos 3 R's? Então, ele está perguntando sobre o modelo animal. Sim. O refinamento, ele, assim, claro que lá no primeiro, quando você faz o replacement, você já teve que fazer muito raciocínio sobre o seu modelo. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. A gente, o laboratório que eu estou, laboratório de endocrinologia e metabolismo, né? A gente, acho que na fisiologia somos os que mais, talvez algum pessoal do comportamento também, mas são um dos que mais trabalham com rato. Trabalhar com rato é mais oneroso, porque o bicho come mais, ele é maior e tudo isso. Então, uma pergunta que sempre vem para a gente: ué, por que vocês não passam para o camundongo? Pelo simples motivo que o camundongo não nos dá o tanto de sangue que o rato dá. Ué, faz uma comparação aí. E muitas das nossas perguntas, elas precisam o quê? De medir o hormônio lá no final das contas no sangue. Então, a menos que a gente consiga evoluir muito nos ensaios hormonais, e isso está acontecendo com análise com espectrômetro de massa e derivados aí, as nossas perguntas elas vão continuar sendo em ratos, porque o modelo não permite, o camundongo não permite, né, a fazer questões que vão analisar o hormônio, né, em última instância, no sangue, né? Então, assim, lá no começo, a primeira pergunta do modelo, e para você justificar porque você escolheu um modelo, você já tem que estar muito claro com o porquê dele, antes de passar pelos outros. E aí você vai ter que, aí no decorrer dos R's, né, falar de porquê que é aquele modelo e aquilo que você vai fazer é a única forma de fazer. Né? Eu tenho um outro exemplo disso, por exemplo, quando a gente trabalha também com alguns hormônios, não dá para você fazer anestesia e aí fazer o sacrifício do animal, porque a anestesia vai alterar os níveis daquele hormônio. Então, por exemplo, cortisol ou a prolactina, né? Então, nós temos aqui, se a pergunta é sobre aqueles hormônios, né, a prerrogativa de não precisar anestesiar antes de fazer o sacrifício do animal. Então, justifica-se, né, a gente trabalhar de outra maneira, que não é o preconizado lá pelo jeito de sacrifício do comitê de ética. Então, tudo vai depender da sua pergunta, de como que você vai fazer o seu método, né? Então, vai seguindo aí o R. Professora, eu acho que é isso. A gente vai finalizar esse primeiro dia de abertura. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada novamente, Maristela. E nada, mais perguntas também, eu deixei o e-mail lá e a gente vai se encontrar amanhã. Então tá, até mais. Gente, então eu vou fechar a sala. Muito obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã às 10 também. Até amanhã, pessoal.